A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, tá? Hoje vamos ler capítulo 25, do versículo 31 até o 46, e aqui é o último vídeo do capítulo 25, tá? Livro de Mateus, o título, O Fim do Sermão Profético, a Vida Eterna e o Castigo Eterno. Vamos ver o que Jesus falou aqui no seu último discurso. Numa sequência de vários discursos, te convido a assistir aí os outros vídeos, tá? Na playlist do livro de Mateus. Desde já, peço para você deixar o joinha aí, o like, se inscrever no canal, tá bom? E compartilhar com alguém esse vídeo. E pega a sua Bíblia e acompanha a leitura junto comigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um deste pequenino o não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus, gente. Então, dos versículos 31 até o 46, esse foi o último discurso de Jesus, declarando que há só dois caminhos: ou para a vida eterna, glória eterna, ou para o tormento eterno. Então aqui é interessante que Jesus aqui ele não fala sobre as pessoas que foram boas ou pessoas que foram más, mas ele fala sobre pessoas que foram justas e cumpriu a justiça da palavra de Deus, porque o mundo é injusto. As pessoas podem ser injustas, mas a palavra de Deus, ela é justa. Ela é justa. E por isso que ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas seriam acrescentadas.
serão acrescentadas. E aqui, Jesus falando da vinda dele, como a gente leu, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarás uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E então o Senhor vai reunir todas as tribos, todos os tipos de pessoas, toda a ideologia, todo o pensamento, toda a cultura, toda a língua, todos os povos. E ele vai julgar cada um segundo a sua justiça ou a sua falta de justiça, né? E aqui ele vai separar os bodes e as ovelhas. O Senhor, ele trata os bodes e as ovelhas, porque as ovelhas, elas são obedientes ao pastor. Já o bode, ele é meio nervoso, né? Ele sai batendo quando ele não gosta de alguma coisa. Ele é briguento. E bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a voz do pastor, porque conhecem o pastor e o pastor conhece ela, né? Como Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. E aí, gente, olha que interessante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É a palavra que eu mais almejo ouvir na minha vida. Vinde bendito do meu Pai. Eu quero ser um bendito do Pai. E você? Para o outro, nós vamos chegar lá, mas deixa eu já pôr aqui. Ele disse assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo eterno, ele foi preparado para o diabo e para os anjos deles, os demônios, né? Os anjos que se rebelaram contra o céu, contra o Senhor. Mas todos aqueles injustos ou os malditos serão lançados aqui. E a escolha é minha e sua, para você, com as suas ações, com as suas atitudes. Aqui tem a lista do que fazer, né? Também, que nós vamos ler. Mas é essas atitudes que vão fazer com que eu e você, nesse dia, possa ouvir: vem benditos do meu Pai, ou apartai de mim, malditos. Só vai ter esses dois caminhos. E aí, gente, olha que interessante. Ele vai passando uma lista do que fez essa pessoa alcançar, ouvir essa frase: bendito do meu Pai. Claro que percebemos em todo o evangelho aqui que é a graça do Filho de Deus, um favor que ninguém merecia, mas ele deu para todo aquele que crer em Jesus o direito de ser filho de Deus. E aí ele vai fazendo, ele passa uma lista de quais foram as atitudes das pessoas que alcançaram a graça do Filho de Deus. Então ele vai falando assim: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. E aí ele passa a lista do que as pessoas que receberam a graça de Deus, o amor de Deus, entenderam a vontade de Deus, elas praticaram isso, elas praticam isso. Ela dá de comer para quem tem fome, ela dá de beber para quem tem sede, ela hospeda o estrangeiro, ela veste o que está nu, ela visita o que está doente e o que está na prisão.
Mas os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? E aí Jesus responde, e respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim fizeste. Então, quando você estende a mão para o necessitado, para essa lista que foi declarada aqui, você está fazendo para o Senhor. E aí, ele fala para os da esquerda, os bodes, já chama de maldito, como a gente diz, leu aqui, e fala, né, apartai de mim. E essa mesma lista, ele fala que, que eles não fizeram isso, né? Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, e aí ele fala, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, eu não vou repetir aqui a letra, porque é só o contrário, né? Sobre os que fizeram, se tornaram benditos do Pai, fizeram o que era justo, da vontade de Deus. E os que não fizeram, eles foram chamados de malditos e vão ser lançados no fogo ardente, junto com o diabo e seus anjos. Que essa palavra possa te trazer clareza, luz. Se você é uma pessoa justa, que faz aquilo que a palavra declara, você não prejudica a vida de ninguém, você veste aquele que precisa, dá de comida àquele que também necessita, aquele que precisa de uma mão estendida, você está ali ajudando, você será chamado bendito do meu Pai. Assim como eu almejo ouvir isso, tenho certeza que você também almeja. E juntos nós vamos aprendendo da palavra, porque nós não temos entendimento ou sabedoria para fazer a vontade de Deus. Mas a cada dia, cada palavra, cada culto, cada vídeo, cada leitura da palavra, cada oração, o Senhor vai dando entendimento para mim, para você, para cada vez nós melhorar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, tá bom, gente? Deus abençoe sua vida e um beijo no seu coração. Que a paz de Deus esteja na sua vida. Envia para alguém que precisa saber dessa lista, praticar a justiça, para ser chamada de bendita do meu Pai. Paz de Deus, gente.